E aí, empacou? Desempaca com a gente aqui no Desempaca. Eu sou a professora Marília e hoje está saindo o primeiro Desempaca de História da Arte. A gente vai começar desde o início com a pré-história, né? A arte pré-histórica. Aqui a gente vai fazer pequenos resumos de 5 a 10 minutos para você dar aquela relembrada final em tudo que aconteceu na história da arte para não ficar nada para trás. Vamos começar? Então, primeiro a gente começa entendendo a importância de se estudar a arte pré-histórica, porque ela oferece todos os aparatos que a gente precisa para começar a entender a arte como uma forma de comunicação. Até porque as imagens e as letras, elas a gente costuma dizer que são parentes consanguíneos, uma vez que as duas estão na função da comunicação. Então, tanto a arte quanto a comunicação, elas estão bem juntinhas. Na verdade, a arte é uma forma de comunicação. E a arte pré-histórica, ela serve aí como ponto inicial para a gente começar a entender como que o ser humano começou a se expressar acerca do lugar e do meio onde ele se encontrava. E uma coisa muito importante que a gente deve sempre considerar é que os povos primitivos, eles nunca devem ser considerados como primitivos ou inferiores aos povos contemporâneos, até porque os processos de raciocínio, os processos de pensamento desse homem, né, desse homem primitivo, eles eram bem mais complexos às vezes de se entender do que o homem contemporâneo, né? O homem no sentido de ser humano. Então a gente nunca deve tratar a arte pré-histórica como primitiva, né? A arte primitiva como algo pejorativo ou pior daquela produção que é feita, né, atualmente nos dias de hoje. E embora os seres humanos eles andam eretos há mais de milhões de anos, apenas 25 mil anos eles começaram a fazer suas primeiras imagens, né? Os primeiros objetos artísticos, as primeiras pinturas, digamos assim, elas nem são consideradas como obras de arte. A gente vai entender o conceito de obra de arte, né, mais para frente, mas elas eram muito mais ligadas a mitos, a religião, ao que era representativo ali como em termos de mitologia e crença, do que verdadeiramente, né, uma obra de arte. Geralmente, essas pinturas e essas representações estavam muito mais ligadas a ter ali digamos que um pedido, né, de uma boa caça, uma boa estação, ou eles conseguirem achar um bom abrigo, a boa fertilidade que existia nos grupos. Então elas estavam ali muito mais conectadas com simbologias e até mesmo, né, a magia das mitologias do que verdadeiramente com o significado de arte que a gente tem hoje. E os objetos mais antigos que a gente tem geralmente são esculturas, muitas vezes feitas de chifre, de osso e de pedra, de marfim. E a gente tem como exemplo, né, a Vênus de Willendorf, que ela está no Museu de Arte Natural de Viena, que ela data de mais ou menos aí de 20 mil a 25 mil anos. E as pinturas que mais antigas, e aí já retratando mesmo em termos de pintura, que a gente tem notícia, assim, que elas datam mais ou menos de 15 mil anos atrás. E elas foram encontradas nas cavernas de Altamira, na Espanha, e as cavernas de Lascaux, no sul da França, né? De primeiro momento, os pesquisadores nem acreditaram, né, que elas pudessem ser da era glacial. Mas quando foram abrindo, né, o sítio arqueológico, os pedaços de ossos, né, pequenos fósseis que eles encontraram ali, comprovaram que realmente essas pinturas eram do início aí da pré-história, de quando o homem começou, né, a se expressar artisticamente. E as cavernas de Lascaux, elas têm uma grande importância, principalmente para a história do cinema, porque foram, né, encontrados, né, são encontrados, porque estão lá até hoje, desenhos em sequências. Então, é como se o homem começasse a fazer ali um registro de ação, né, de movimento. É lógico que de uma maneira ainda muito inicial, muito, assim, despretensiosa, né, mas ainda assim para a história do cinema isso é muito importante, porque marca que desde sempre o homem
quis, né, o homem se tratando de ser humano, sempre deu a importância de tentar retratar a ação, né, até a gente chegar no conceito de cinema, com toda a tecnologia de câmera que se tem hoje, principalmente de animação, que a gente faz frame a frame, né, mas isso foi muito importante porque tem esse registro de desenho sequencial. Lembrando que na arte egípcia a gente também tem esses registros de desenhos sequenciais como se fosse um desejo, né, retratar ali uma ação e não só uma paisagem parada. E para finalizar, é muito importante a gente notar que a arte primitiva, ela funciona com as diretrizes dos significados que ela carrega, né, para cada povo que a cria. E embora isso esteja muito distante, né, no tempo, na linha do tempo do que a gente tem hoje, desde o início a gente consegue notar que a arte, ela está muito intrínseca, ela está muito ligada, né, ao ser humano, né? Como que o ser humano interpreta, estuda e se expressa, né? Os fatos e os acontecimentos históricos de onde ele está. Então, se a gente notar cada sociedade que se desenvolveu ao longo da história, analisar a sua arte, a gente vai conseguir linkar todos os pontos, né, em comum desse estudo que a arte sempre vai representar, desde a pré-história, tudo e como cada grupo consegue interpretar a realidade à sua volta. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais resumo para dar aquela lembrada. Um grande beijo e fui!